Muito bem, vamos lá, gente, que nós já estamos atrasados, né? Vai ter que acelerar hoje, né? Já tá fora do horário, já, mas vamos lá, vai dar tempo. Antes, eu vou apresentar agora, depois eu falo, porque senão é muita coisa pra me falar, né? Mas, hoje nós vamos, né? Lição de número 10. Nossa, já estamos terminando, gente. Já tá quase lá. Falando isso, é bom lembrar disso, porque eu tenho que comprar a próxima revista. Eu já tava até esquecendo disso já. E eu não lembrei de ver qual que é o assunto. Você lembra? O assunto é bom. Até os confins da Terra. Evangelização, não é? Vai falar missão, evangelização, até os assim. confins da Terra. Na próxima semana, se a gente já tiver, eu vou colocar aí na tela pra você. Se chegar pra mim antes, aí eu já trago. A gente dá uma olhada. A gente não sabe ainda se, né? Por enquanto, sabe, acredito que até o fim dessa revista a gente vai conseguir gravar com o Lediel aqui. E depois, quando eu entrar no horário novo, aí só Deus sabe. Porque daí já tem. Mas hoje nós vamos falar sobre renovação cotidiana do homem interior. Renovação cotidiana do homem interior. Texto interessante, né? 2 Coríntios. Gosto bastante desse texto. Vou até aproveitar, ainda bem que eu vou cortar aqui, porque senão eu tenho que cortar depois. Mas daí eu vou pegar a minha outra Bíblia pra gente ler. A versão A Mensagem, que esse texto vale a pena ser lido nele. Mas nós vamos falar desse tema aí. Vocês já sabem, se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem aí também. Eu vou fazer 2 indicações hoje de livros para vocês que eu estou lendo. E também se inscreva lá no canal Palavra Viva lá. Estou no capítulo 3 e aí eu vou parar lá, tem uma pausa lá dentro da série que nós estamos falando no Evangelho de Marcos. E eu vou trabalhar cada personagem, né? Cada apóstolo de Jesus Cristo, começando por Pedro, né? E uma mensagem biográfica, né? Sobre cada um dos apóstolos, vamos conhecer eles aí. E isso, se Deus não me der graça, daí a gente estuda Matias também e estuda o Paulo também. Mas o Paulo não precisa tanto, porque Paulo, né? Vocês já estão cansados, todo mundo já está cansado de saber Paulo. Mas vale a pena, né? Tem até uma revista, né? A Escola Dominical trabalhava sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas vamos chamar a vinheta aí. Vocês compartilhem aí. Nós voltamos já. Muito bem, gente. Vamos lá. Você não vai falar do... Isso eu vou falar. Lição de número 10. Mas antes, eu quero provocar vocês. Não desvia, tá, gente? Não desvia, segura em Jesus e vai firme pro céu, viu? Porque tem crente que você não pode falar nada pra isso, que eles querem desviar já. Que ele já até baba, rosa, assim, né? Tem que tomar cuidado com os crentes. Quero indicar primeiro. Eu não sei se qual. Pior que os dois indicações é provocativa. Eu não sei qual que é pior, né? Pros ouvintes, né? Esse livro aqui eu tô lendo, porque eu tô estudando a série que eu falei pra vocês. Os Apóstolos, uma introdução às origens da fé cristã. Do Papa Bento XVI, gente. Grande teólogo, pessoal. Na verdade... Pra mim, esse homem vai estar no céu. Deixa eu deixar isso aqui, deixa eu provocar isso aqui, que lá no céu eu vou encontrar esse homem lá no céu. Como eu vou encontrar muitos padres, como eu vou encontrar muitos católicos lá, porque quem salva é Jesus. Quem salva na igreja não é Maria, não é nada. Porque não quem dizia. Ele foi considerado como teólogo da igreja. Se eu tiver ele enganado, ele tem mais de... 8, 9 doutorados. Exatamente. Não, é bom falar isso aqui, porque tem uns crentes, isso é coisa do brasileiro, tá? É coisa de crente evangélico brasileiro. É nosso mundinho aqui. Que os protestantes acham que quem vai pro céu é só evangélico. Olha que loucura, né? Tem 2.000 anos de história da igreja, o próprio protestantismo tem 500 anos só, e só os evangélicos vão pro céu. Né? O povo joga 2.000 anos de história da igreja e esquece que os remanescentes tá em toda a história da igreja. Se fosse olhar assim, Israel também no tempo de Acabe e Jezabel não tinha ninguém, né? Porque só tinha Elias. O que a gente tem que entender é que o céu é um céu de surpresa. Sim, no céu o céu você vai encontrar. Gente que você achou que ia estar lá não vai estar. E quem você achou que não ia estar, vai estar. E talvez nem você esteja lá, tem esse detalhe. Vai saber se não é eleito. Mas esse livro aqui eu comecei a ler hoje. Eu tô
capítulo 5. Eu passei pro Miqueias o mais fácil. E detalhe, quem me emprestou foi o Gediel. Agora que vocês desviam disso. Porque não é meu não, é emprestado. É o Machado emprestado isso aqui. Eu tenho outro. Porque não é só eu que pode dizer, o pessoal vai malhar só eu, né? Eu tenho outro lá dele. Mas é um livro muito bom, é leitura muito gostosa de se ler. Eu comprei, que foi pra você, comprei lá no... Comprei no Semar. Então. Tava andando por lá e... E outro livro, esse aqui também não é meu. Eu sou cheio de emprestar livro, né? Mas eu devolvo, eu empresto, mas eu devolvo. Esse aqui eu peguei emprestado hoje. Eu já li ele no final de semana. Aqui que você marcou pra... aí que eu parei. Esse aqui eu li no final de semana, mas eu li em PDF. Eu peguei emprestado com a colega do serviço, que ela tinha impresso. Provavelmente eu vou ler de novo, eu vou emprestar pra Paula ler. Você não pode ir na Basílica, hein? Você não pode, né? Que é esse livro aqui. Aqui tá só o Xerox, né, dele. Mas já tem capas dele, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Né? Não é um livro cristão, não é um livro secular, né? O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. Eu estava conversando com o Gediel, a filosofia do autor, ele desconstrói muitas coisas na nossa mente sobre questão de dinheiro. Até ele tem uma citação aqui que ele diz assim: se você estuda, por exemplo, economia, você vai ser um economista. Se você estuda matemática, você vai ser um matemático. Se você estuda teologia, você vai ser um teólogo. Quer dizer, tudo que você estuda, você vai se tornar. A gente como assim? Ele ainda começa falando sobre você é o que você come, né? O ditado popular diz que você é o que você come. A mesma coisa, você vai pensar, você vai dialogar. Até uma vez nós falamos aqui, a frase do Israel Belo de Azevedo lá, nós falamos pelo que pensamos e pensamos pelo que lemos. Então, se você não tem um conhecimento sobre finanças, como administrar dinheiro, todas essas coisas, é óbvio que você não vai saber, vai errar. Então, e o maior ativo, o maior bem que o ser humano pode conquistar é o conhecimento. Ainda sempre é o conhecimento. Podem tirar tudo de você, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E até Oséias, né? A Bíblia é clara sobre isso, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus repete isso. Exatamente. Então, conhecimento não tem a ver só com teologia, né? Não tem a ver só com estudar a Bíblia. Você pode e deve. O Alan, ele tem o doutorado, a tese do doutorado dele. Educabilidade do espírito. Ele fala sobre complexidade e ele fala sobre... Você não pode olhar as coisas só por um ângulo. Você tem que ter uma visão do todo. Você não pode usar só um viés. Exatamente. Então, inclusive os PBLs, né? Que nas faculdades se tornou popular, nos Estados Unidos, que é o estudo de caso, né? As empresas chamam pessoas de várias áreas para falar do mesmo assunto. Que ele quer saber de perspectivas diferentes sobre aquele assunto. Sim, claro. Você chama o médico, você chama o psiquiatra, você chama o professor, você chama o teólogo, você chama o psicólogo, você chama todo mundo, para todo mundo dar o seu palpite. Porque eu preciso olhar para aquela situação de um ângulo diferente. Exatamente. Então é a mesma coisa, o conhecimento sobre dinheiro, que não é o dinheiro... o problema não é o dinheiro em si, né? Nós já tratamos sobre isso. A questão que Jesus combate é o dinheiro no coração, né? É a idolatria, porque a grande questão é a idolatria, né? Você fala de conhecimento. Avareza, né? Eu tinha acho que salvo essa frase e compartilhado no status do WhatsApp. Uma mente não pensante, uma mente sem conhecimento, é como um pântano de águas paradas. O que produz lá? A frase de Sócrates, que virou até chacota no governo passado, né? Sobre o gado, né? Porque isso é tirado de uma frase de Sócrates, que ele dizia: uma vida não refletida é própria para o gado. Uma pessoa que não reflete sobre a vida, não pensa sobre a vida, ele é um boi no meio da boiada. Ele é um animal irracional. O ser humano é um ser pensante, ele foi criado para isso. Então, se ele não pensa, ele não está cumprindo sua proposta. Por que ele é conhecido na ciência como Homo sapiens? Então. O homem de sabedoria. Então, gente, fica a minha indicação aí pra vocês. Não desvia, tá? Continua firme em Jesus. Mas, vamos lá. A renovação cotidiana do homem interior. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que diz: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que nosso homem exterior se corrompa,
O interior, contudo, se renova de dia em dia. A verdade prática diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Vamos ler então aqui, 2 Coríntios, capítulo 4. Vou fazer a leitura na versão da mensagem, que eu acho mais vantajoso para nós entendermos aqui. O texto diz assim: considerando que Deus, vou começar a ler do verso primeiro. Considerando que Deus tão generosamente nos permite participar do que Ele tem feito, não vamos desanimar nem desistir só porque, às vezes, enfrentamos tempos difíceis. Nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Não manipulamos os fatos dos bastidores nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Pelo contrário, sustentamos tudo que sabemos e falamos toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo na presença de Deus. Se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque as escondemos, não. É porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado e se recusam a dar à mensagem a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas desta época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver. Eles estão cegos para a deslumbrante luz da aurora da mensagem, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Lembre-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo, o Senhor. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilha nas trevas. A nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos que Deus, pela face de Cristo, tudo belo e deslumbrante. Se olharmos apenas para nós, vocês perdem o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós, julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus fez em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus, o que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu: "Criei, por isso falei". Falamos daquilo em que cremos. E o que cremos é que ele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Mais e mais graça, mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Eu gosto porque ele já faz uma leitura já explicando, já dando... É uma poesia escrita, né? Gostei da parte ali quando ele... Que é o texto, né? Que a lição fala. Vocês sabem
que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer. Espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. Que é o texto, né? Conhecido aqui, que a lição traz. E aí, gente? Vamos interpretar. Até, se eu não me engano, é nessa passagem que tem aquela palavra ministros, né? Os ministros de Cristo, ministros de Deus. Se eu não me engano, é 2 Coríntios mesmo. É que ali que vai falar. Deixa eu ver. Ou é aqui? Não, é 1 Coríntios. Mas. E aí, gente? Como ser um crente em tempos de luta, de provação e manter a cabeça erguida? Desafio da fé. Porque você olha para a fala de Lembrando, Paulo, quem está escrevendo isso é Paulo. então você olha para a fala de Paulo, por que vaso de barro? É justamente para o ser humano nunca se vangloriar. E uma ação interna que reflete em atitudes externas. Peguei o panfleto e lembrei do Carvalho Júnior. Então, O cara veio, ele esteve aqui na conferência missionária. A mulher, uma situação difícil. né, uma provação terrível, tomou a vacina da Covid, teve perda de memória, chama ele, o marido hoje, isso 30 anos de casado, chama agora o marido de tio. Para piorar a situação, surge pequenos tumores na pele, né, nas costas. Não pode ficar sozinha em casa, ele cuida, ele troca, ele dá banho, ele dá comida, ele dá tudo. E tem um ministério a cumprir. Sim. E aí? Aí você olha, eu estava ouvindo ontem ou hoje o pastor falando, não vou lembrar o nome dele também, porque aqueles vídeos de Instagram ou do Facebook são vídeos assim, pegam partes e colocam. Por que você quer o presbitério? Você quer o presbitério para quê? Por causa do título? Você sabe o que é ser um presbítero? Você sabe o que é exercer o presbitério? Uhum. Se você está pensando em ser presbítero apenas pelo título, você está totalmente equivocado. Ou ser pastor. Ou Porque ele falou, o presbítero é o pastor da igreja, ele cuida da igreja, ele zela pelo rebanho. E aí? Você quer isso? Uhum. Você quer noites mal dormidas, porque você vai se preocupar com a igreja. Você quer situações em que você vai ter que dar um parecer mais duro. Uhum. Você vai ter que dar uma palavra mais dura. O seu parecer vai ter que ser, olha, biblicamente falando. Essa atitude é errada. Isso se for um pastor fiel. Então, aí ele fala, aí é o que eu defendo. A nossa geração, Miquel, ela está muito ligada apenas a títulos, sem exercício de função. Uhum. Você pega missionário que não faz missões. Que mora na cidade que então você é missionário local. Sem hipocrisia. A gente tem que olhar para a Bíblia, o que a Bíblia fala, o que ela não fala, não fala. Eu não vou dizer o que a Bíblia não diz. É que, na verdade, no contexto assembleano, sobretudo, o Ministério Belém, né, no caso, que a gente está inserido, não existe pastora. Não. Graças a Deus. Aí, só que alguns gostam de se prender a títulos de missionária porque, né, então, mas aí, dá um título para a pessoa. Né? Aí você vê, é título sem exercício de função. É um diácono que não serve como diácono, é um evangelista que não evangeliza, é um presbítero que não ensina, é um diácono pastor, que é um porteiro, né? É um pastor que não pastoreia, é um missionário que não faz missões. Eu vi um Então, assim, qual que é o interesse maior? É estar preso ao título, porque o título me abre portas. Vamos ser sincero. Uhum. Você vai para um certo local, você é o quê? Ah, eu sou um diácono. Você é um diácono ainda? Você tem que ser pastor. Calma aí. É promoção? Calma aí. Ministério é promoção? Então, é degraus? Então calma aí. Primeiro carimbador e 10º carimbador? Porque eu tenho que entender, a igreja primitiva de Atos é uma igreja presbiteriana. Uhum. Por que presbiteriana? Agora o povo vai desviar de vez. Não, bom, tem hora que a gente tem que se desviar um pouco para a verdade. Então é que a gente está muito fora da rota. A igreja primitiva era uma igreja presbiteriana, por quê? Regida pelo presbitério. Olha o peso do presbitério. A liderança do presbitério. Olha o peso do presbitério. Apto para ensinar. Se tem alguém doente, chame um presbítero. São várias questões que não é apenas título. Ah, o irmão é o quê? Eu sou um presbítero, eu sou um pastor. A gente é sincero no falar. Eu não vou dar nome aos bois. Não vou dizer nome de denominação. Poderia dizer sem problema nenhum. Paulo dá nome a algumas pessoas quando erram. O presbítero não participa de convenção.
Vamos ser sinceros. Não participa de convenção. O que o presbítero é dentro da Assembleia de Deus? Boa pergunta. Vamos ser sinceros, o que o presbítero é dentro da Assembleia de Deus? A gente está falando da questão da utilização do corpo, quem está dentro de nós é o próprio Deus, ele nos utiliza para o reino. Em compensação, tem um amigo, que não vou citar nome por questão ética, inclusive ele pastoreia, ele é do Nordeste. Ele fala, gente, lá é diferente. Lá o presbitério tem peso. É o presbitério quem tira o pastor, é o presbitério que abre concílio, fecha concílio, deu problema, o presbitério que está lá. Por que para cá não funciona? Então, o que é o presbítero dentro da Assembleia de Deus? Eu vi um vídeo hoje mesmo, a diferença de Betel e Babel. Betel é Jacó lá, né? O sonho. Betel é a casa do... Não, Belém, que é... Betel, casa do pão. Não. Não, qual que é casa do pão? Belém. Belém é casa do pão. Betel é... Esqueci o nome. É Ebenezer, né? Não, é Betel, porque a palavra El no final é Deus. É Deus, não, é casa dos deuses. Casa de... Foi lá que ele teve a experiência. Sim. Betel, Jacó, a escadaria, anjos subindo e descendo. Então, a experiência que ele teve. Babel é a torre, né? Sendo construído, o zigurate lá, né? Sendo construído. E essa é a diferença de Betel e Babel. Muitas igrejas são Babel. É uma construção de homens para chegar no céu. É um império. Sim, é o império, o imperador. E detalhe, os zigurates... É o nepotismo e o partidarismo. Os zigurates eram construídos e quem controlava as entradas e saídas eram os líderes. É um império. É comunismo. Vamos exemplificar assim, para o povo entender na linguagem. Tinha alguém que controlava os acessos. Por quê? A ideia é você entrar no sistema, mas você não pode sair dele. Né? Você tem que entrar, mas você não pode sair. Isso é império. É construção de homens para chegar no céu. Deus olhou para ele e falou assim, esse povo é muito arrogante. Deus diz a Bíblia que Deus desceu na terra para ver esse negócio. O que está acontecendo? Né? Essa Babel. Por isso que surge a confusão das línguas. Como né? se Deus disse para o povo se espalhar, porque não tinha mais diálogo e comunicação. O que está acontecendo lá? Vamos descer para ver. E isso é o exemplo. Quando é um projeto humano, leva a confusão. Porque a Babel era um projeto arrogante, era um projeto que ia contra a palavra de Deus, que Deus disse que não iria trazer um novo dilúvio, e o povo estava desconfiando do caráter de Deus. Sim, Deus está mentindo. Né? Deus está mentindo. Então eu vou construir um zigurate aqui para ter uma segurança. Então é um projeto 100% humano. Agora Betel não. Betel é uma escadaria que vem do céu para a terra e manda anjos subindo e anjos descendo. E a classe de anjos que desce não é a mesma classe que sobe. É uma escadaria de acesso, é algo que está ali. A presença de Deus. E quando é um projeto divino... Algo fluente. Quando é algo divino, a coisa... Porque assim, quando é um projeto humano, o cara sai... Até ele usou um exemplo que eu achei fantástico. Se você pega um cara... Por exemplo, eu vou mandar o Gediel lá pra... Sei lá, uma cidade lá no Nordeste. Eu sou o pastor presidente e falo assim, ô Gediel, preciso de alguém pra ser pastor lá no meio da Caatinga, lá no Nordeste. Você vai... Caatinga... Lá no meio da Caatinga lá. É Caatinga, da Caatinga. Na Caatinga. Na Caatinga. Água no poço, não tem água encanada, não tem sistema de esgoto, tem nada, Gedeão. Tem igreja de pau a pique, você vai pra lá. 2 horas pra chegar num grande centro, você vai ainda dirigir lá no interior, lá que é 2 horas pra você chegar lá. Né? Vai pra lá. Aí você que... Eu tô te enviando. Você vai falar assim, não vai dar certo isso aqui não. Você vai colocar todos os defeitos, porque eu tô te dando o meu projeto pra você. Agora, o cara que ele tá querendo fazer o projeto da cabeça dele, eu vou abrir uma igreja na Caatinga. Não, eu vou colocar dinheiro lá, vou fazer negócio, passa um ano, pastor, ligue aí, como que tá o projeto? Não, tá difícil, mas vai dar certo. Você muda de pessimismo pra otimismo. Só que é por quê? Porque você está empolgado com aquilo. Só que você não vai ter tempo para sustentar aquilo. Agora, quando é de um projeto que vem do céu para a terra, fala assim, não, você vai lá para Caatinga. E Deus é que colocou isso no teu coração. Esquece. É Ele que vai prover os meios. Pode ser difícil, pode ser o que for. A coisa prospera. Qual que é a fala de Gamaliel? Pega o João Batista. João Batista era pregador do deserto. Então, e a multidão vinha para ouvir. Qual que é a fala de Gamaliel quando disseram algo acerca se é de Deus, prevalece. Opa, se não é, deixa que por si mesmo ela cai. Agora, se é de Deus... Você pode estar lutando contra o próprio Deus. Exatamente. Porque quando é a vontade de Deus, tem um exemplo, né? Missão Quase Desabando, não sei se é assim que fala. O Hernandes que comenta muito isso, que ele esteve lá na década de 90. Um avivamento que houve na África do Sul.
Era uma fazenda. Era uma fazenda. Hoje existe uma igreja lá para 15 mil pessoas na época, né? Agora eu não sei como está a situação. Mas em 1990, Deus derramou avivamento ali e a fazenda se tornou um grande templo para 15 mil pessoas, 3 cultos por dia. Por dia, não era por semana, é por dia. Então, e aí? Pessoas do mundo inteiro iam lá para ver o que está acontecendo. No meio de uma roça, no meio do nada, Gedeão. 15 mil pessoas. Ouviu soprar Deus. A escadaria, Então, Deus abriu uma escada e desceu ali. Sabe o que é um ponto sobrenatural nisso? Se Babel é a confusão, porque é o interesse do coração do homem, Betel é a ação de Deus, sabe o que acontece nisso? Deus é o único que pode fazer um deserto se tornar verdejante. Sim. Agora, o mesmo Deus que pode fazer um deserto se tornar verdejante é o mesmo Deus que pode pegar uma pastagem verdejante e tornar um deserto. Lembra lá de Ezequiel? Eu faço reverdecer a árvore seca e faço reverdecer a árvore seca e faço Mas lembra a árvore da visão? seca se tornar verde. Faço a árvore alta ser abatida e faço a árvore baixa ser exaltada. E lembra da visão das águas? Que iam tomando conta, ia saindo do templo, ia tomando conta, ia transformando o Mar Morto, inclusive, em lugar água potável. Que as bolanes do Mar Morto. Porque é onde, exatamente, aonde a presença de Deus chega, até onde é lugar morto, ele transita. Porque o que a gente entende como ação sobrenatural? O C.S. Lewis usa muito essa expressão no livro Milagres, supranatural. É o que excede a visão da natureza. Deus pega um quadro caótico, você olha para ele e fala assim, daqui não sai nada. Não sai nada. Aí Deus, pode ser que ele faça isso só para conjecturar, Deus vai me entender nessa questão. Deus coloca a mão no queixo e fala assim, não vai dar certo para quem? Deixa eu colocar a mão para ver. Miquel, é Deus colocar a mão, o negócio funciona. Sim. O rio que estava seco volta a fluir. A árvore que não dava fruto porque estava seca, por causa da água que flui, dá vitamina, dá vida para a árvore. Você olha 2 dias, 3 dias depois, tá com folha. Opa, calma aí. Se é de Deus o que é gerado, é aquilo que a própria palavra fala. Toda a vontade de Deus, ela é boa, perfeita. Olha, boa é o que todo mundo quer. Perfeita, não tem defeito. E agradável. Opa, é agradável olhar para esse quadro. É agradável olhar para essa escultura. Opa, Miquel, vamos lá. Tem um parque na cidade e tal. Você fica sentado, você fica de boca aberta. Porque é agradável a paisagem. É o que Deus faz. Mas isso Deus é o único que pode gerar ação sobrenatural no ambiente não natural. Agora vamos lá. O sofrimento exterior, né? A experiência de Paulo. Paulo, é difícil falar de Paulo num pouco tempo que a gente tem aqui de aula, né? Mas é uma dúvida que Paulo é um dos... Para mim, depois de Jó, Paulo talvez seja o homem, no contexto do Novo Testamento, depois de Cristo, né? Que mais sofreu. Até depois de Estevão, depois de porque Tiago, que foi morto por isso que todos os apóstolos, exceto João, que morreu de velhice mesmo, embora também sofreu. Mas Paulo foi aquele que foi apertado até as últimas. Porque né? se você olha para Paulo, nessa questão da experiência exterior, é Paulo quem fala. Sofri naufrágios, fiquei no abismo, passei pelo abismo, tem uma parte parece que ele usa as profundezas do inferno. Levei tantos chibatados, fui arrastado, passei por frio, por nudez. Ele destrincha um sofrimento que alguém pode olhar e vai dizer, não, é inadmissível, porque se você serve a Deus, você não pode sofrer. É a visão, se tem algum neopentecostal nos assistindo, vocês vão entender depois. É uma visão mais neopentecostal. É a isenção do sofrimento, porque dá-se a entender que o sofrimento é impróprio para alguém que serve a Jesus. No próprio texto que a gente leu, capítulo 4, ele mostra todo o sofrimento ali. Mas parece que o sofrimento... Mas é o quê? Vasos de barro. Sim, para que a glória nunca seja do vaso. Parece que o sofrimento é impróprio ao cristianismo. Não, alguém... por exemplo, você não estava lá, mas eu estava lá. O Carvalho Júlio. Você pega um cara, um vaso de barro... Porque às vezes o cara pensa assim, ele prega o evangelho, ele é pastor, ele é pregador e coisa, ele não pode passar luta. Não. Ele é um pastor, ele é uma líder de ciclo de oração. Ele tem que ser isento. Ele não pode ter, ele tem que ter um casamento perfeito, ele tem que ter filhos, não pode ter doença nenhuma. Não. Se o carro dele nunca pode quebrar. Não pode quebrar o carro, não pode ter demônio, não pode ter nada. Ele tem que ser um homem, nossa. Isento de tudo. Exemplo de tudo. Mas não, a Bíblia mostra o completo oposto. Os homens que mais são usados por Deus são os que mais sofrem. São os que mais apanham. Aí você vê, John Wesley, que certa vez estava andando, se eu não estiver enganado, John Wesley, que certa vez estava andando de cavalo,
E fazia tempo que não sofreu uma perseguição. Um dia que jogaram uma pedra na cabeça dele, ele gritou, glória a Deus. Opa, calma aí. Você vê, Charles Spurgeon, eu não gostaria de sofrer. Mas, se o sofrimento me leva para mais perto de ti, então que eu sofra. E era um homem depressivo. Não é a ideia do masoquismo. É a ideia de um sofrimento, eu vejo sofrimento que é como uma catapulta. Que pega do ponto X e te lança para o ponto Y. Porque a ideia do sofrimento na questão externa, do corpo, da vida espiritual, da caminhada cristã, é o sofrimento de aproximação. No teu indo para cristã, mais perto quero estar de ti. Aí você pega Maria, a ideia de Maria e Marta. Qual que é o melhor lugar para você estar? Aos pés de Cristo. Então, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Quando vier a dor, quando vier a angústia, quando vier a circunstância. Aí você pega uma visão neopentecostal que isenta o crente disso. Se você está sofrendo porque tem pecado, se você está com dor porque tem pecado, se você não tem um carro 0 km de 200 mil na garagem porque você está em pecado, então tudo que acontece é fruto do pecado. Lembra do jovem cego? Quem pecou? Problema na carne. Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus falou, ninguém. Ele nasceu assim para que nele fosse manifestada a glória de Deus. É o que Deus falou para Moisés, quando Moisés não quis, com justificativa, não quis libertar o povo. Não, eu sou pesado de língua, Moisés, quem fez a língua do homem? Eu sou o Deus que faço o olho de quem enxerga e o olho do cego. Então você vê a ação de Deus em situações que a gente não consegue muitas vezes entender. Sim. E Paulo aqui, né, toda a experiência que ele passou foi necessário também para que ele se tornasse o homem que ele se tornou. Estrutura a pessoa, obviamente. Ele jamais poderia ter se tornado o que ele se tornou, porque a questão é que nós estamos nos tornando, né? É um processo. Eu ainda não sou, estou no processo de ser. O varão perfeito? Né? De chegar nos propósitos, dos fins que Deus determinou para mim. Né? E todas as coisas cooperam. Há um Deus trabalhando nos bastidores de todas as coisas que nos acontecem, inclusive coisas boas e ruins, porque o fato de Deus, o texto dizer que todas as coisas cooperam, que é lá a palavra sunergeu ou sinergeu, que é sinergia, né? Sinergismo, do sinergismo. É como uma engrenagem, né? Várias coisas cooperando, trabalhando para o mesmo fim. O motor de um carro. Exatamente. Só que nessa engrenagem tem ganhos, tem dias de perdas, tem dente que sorrir, tem lágrimas que quebra. Exatamente. É uma engrenagem. Então você vai passando por todos os processos da vida. Inclusive o sofrimento. E parece que conforme a gente vai amadurecendo na fé, também vai amadurecendo os sofrimentos. Né? Porque alguém pensa que o sofrimento vai diminuindo. Não, o grau vai aumentando. É você que vai criando musculatura nesse processo para enfrentar desafios maiores. E tudo isso para trabalhar cada vez mais. Ainda o próprio Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 1, ele diz: com as consolações com que somos consolados, vamos consolar outros. Quer dizer, você se torna professor naquilo que você mais sofre. Lutero falava isso. Você prega melhor em cima daquilo que você está vivendo. Você só pode falar sobre uma coisa quando você passar por aquele vale ali. Sabe uma coisa ruim também? Quando você pega para falar, alguém vem dizer para você, mas você só fala disso. Miquel, eu não posso, em momento nenhum, dar uma porcentagem de sofrimento para você, no sentido, Miquel, isso que você está passando já deveria ter passado. Calma aí. Só quem vive perda é que sabe o peso do luto. Uhum. Ah, meu irmão, já deveria ter saído. Calma aí, o irmão sabe como é que eu estou interiormente? É aquele ditado, a pimenta no olho do outro é refresco no meu, porque eu não estou sentindo. Por que a Bíblia fala? Chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Só ovelha entende ovelha. Ovelha não entende bode, cabeça de bode é diferente. Bode no meio de ovelha é um bicho que ataca, ele desrespeita a autoridade do pastor. Ovelha entende ovelha, ovelha gera ovelha, ovelha cuida de ovelha. Pode ver, irmão, como é que o irmão está? Eu conheci um pastor, posso até citar com todo respeito, se um dia ele assistir, pastor Marco Davi. Ele foi pastor da PIB de Moreira César. Um excelente expositor da palavra, pastor muito bem, muito bem citado quando alguém fala dele. E um dia que ele estava pregando no aniversário da PIB Moreira César, eu estive lá, que foi justamente no ano da Copa da África, da Jabulani, que a palavra Jabulani é comemoração. Ele usou a Jabulani para falar como a igreja estava aniversariando. Aí ele falou assim, quando eu estava no meu gabinete pastoral,
Passava Falou de alguém... presbiteriano e batista, o povo já tá. ó, O povo já tá achando que você tá usando Pode- a marca da besta já também. pode ser... não, ainda não. Quase. Esse aqui é monitorado. Aí ele falou que... Não, e se eu falar pro pessoal que eu já fui 2 anos da Batista, daí o pessoal até se desinscreve do canal não dá agora. problema. Aí ele falou o quê? Passou uma irmã por ele estava no gabinete, a porta aberta, uma irmã passou por ele cumprimentou. Eles são graça e paz, cumprimentou, tudo bem. A irmã falou, tudo bem. Ele olhou pra ela e falou, irmã, você não está bem. Avisa a minha secretária, marca um horário com ela que eu preciso falar com você. Opa, calma aí. Sensibilidade pra me entender a dor do outro. Mas lembra do Martin Lloyd Jones? Ele tem um livro escrito sobre isso, se eu não me engano, depressão, e ele era médico. E isso nem falar, ele era dessa área. E ele sabia dizer, não só como pastor, mas como médico, se a pessoa tá bem ou não. E ele tinha casos que ele olhava assim, meu irmão, o seu problema é anemia. Não é oração, não é que você tá fraco na fé. Vai comer mocotó. Ferro. Vai comer ferro. Ferro. Né? Aí você melhora, aí a pessoa melhorava. Por isso que eu falo pra você como que é necessário pastor ser formado em teologia, psicologia, direito, todas as áreas. Pastor, ele trata do ser humano. Então, Sim. o ser humano é complexo. E como... Ele tem problema financeiro, ele tem problema de casamento, ele tem problema de saúde, ele tem problema de velório, de tudo. Ele é um doutor de todas as áreas. Ele tem pastor que tem uma sensibilidade tão Problema grande. com o filho. Tem uma sensibilidade tão grande que só de olhar pra pessoa, ele olhou assim. É por isso que é dom. Miquel, Porque, mas daí você imagina Paulo, uma consultoria, um gabinete pastoral de Paulo. O cara chega pra Paulo e fala assim, eu tô com problema financeiro. Daí Paulo responde assim, fala assim, eu estou pronto a ter fartura. Estou pronto a padecer fome e posso todas as coisas que me fortalecem. Não, é que eu tô com problema de casamento. Você que tá solteiro, não case. Mas você que tá casado, não se divorcie. Não, é que eu tô com problema de perseguição. Eu tô querendo levar meu irmão da justiça. Litígio não é correto. Não pode. Ele tinha resposta pra tudo. Então, ele era um pastor preparado. Problema teológico, ele dava resposta teológica. Ele tinha resposta pra tudo. Ele era mestre, né? filosofia. Então, assim, ele era alguém, e não só teoricamente, né? Ele tinha um conhecimento prático. Por isso que pra falar... Experiência. Inclusive, o pessoal às vezes acha, algum pentecostal extremo, que não gosta de 1 Coríntios 14, pensa assim, nossa, Paulo, né, bate violento nos pentecostais. Aí Paulo dizendo, eu falo mais em língua do que todo mundo aqui. Mas eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma do que falar 10 mil no idioma que ninguém entende. Exatamente. Quer dizer, ele tinha autoridade para falar em várias áreas, inclusive defendeu o apostolado dele. Falar, e quantas vezes ele foi contestado o apostolado dele? Você não apóstolo coisíssimo nenhum. Falou, opa, sou apóstolo sim. E quando a carta chegava para ser lida na igreja, tinha assinatura, tinha rúbrica, tinha marca. Opa, é Paulo. Porque poderia, como saíram os apócrifos, saiu o Evangelho segundo Pedro, saiu o Apocalipse de Paulo. Algum desnorteado da época, vamos escrever alguma coisa, a gente coloca o nome de Paulo, aí dá peso. Quem sabe passa pelo cano, mas no cano quem vistoriava era o próprio Espírito. Opa, não tem nada de Paulo aqui não. Então. Aí João fala, mas estranho, já escrevi o Apocalipse, agora Paulo escreveu dele. Opa, Paulo tem um QI maior do que eu. Não foi João que falou? Inclusive, não, Pedro que falou? Que Paulo era um homem de coisas... Palavras mais difíceis de ser entendido. Inclusive, eu chego uma Nadir na vida e falo assim, eu fui pro céu, fui pro inferno, falo assim, aí ele, olha a humildade dele, fala assim, eu vi um homem que... Não sei se no corpo ou fora do corpo. Se no corpo ou fora do corpo, mas ele teve esse período de coisa que não pode nem ser falado. Aí o povo vai pro céu, vai pro inferno, vai pra não sei onde, vai pra Disney e volta falando uma coisa. Paulo, meu amigo, Paulo, né? Qualquer um, né? Paulo falou que não podia falar o que viu. Que dirá você, um pobre coitado, eu e você, pobre coitado, não diz Jesus. Vamos abrir um parênteses aqui, já que você tocou na... Não, eu fico nervoso quando eu vejo essas baboseiras. As pessoas gostam do inferno? Eu não sei, eu queria entender. Vamos lá. Teologicamente falando. Não, agora deixa eu te perguntar. Aí você dá seu parecer, vamos lá. Teologicamente falando, biblicamente falando e cientificamente falando, a ciência não foi lá para provar. Não foi nem no céu nem no inferno. Então a ciência não foi, mas biblicamente falando, teologicamente, temos base. O inferno existe? Sim. O céu existe? Sim. O inferno e o céu são reais. Então o céu é tão real quanto o inferno. Realidade. Porque existe. Entre ter experiências no céu, que pra mim é 1000 vezes melhor, o que eu ia fazer no inferno? Pra ver o diabo, pra ver gente que... eu vi o fulano de tal lá, que era da igreja tal, que está lá. E aí? Qual que é o embasamento bíblico pra isso? Porque o que rege a igreja é a palavra de Deus. O que Martinho Lutero fala? Mesmo que faça chover, já fiz essa citação, falo de novo, mesmo que faça chover prodígios e maravilhas, se não estiver em concordância, rejeita.
Agora deixa eu te perguntar, se eu te desse uma passagem, um anjo do céu chega pra você, Depende desse anjo. né? Fala assim, ô Gideão, você tem uma passagem. O anjo flu-flu. Você tem uma passagem. Você Como vai que é o ter nome do 2 anjo lá? horas no tempo Hiroshi. do... Você vai ter umas 2 horas no tempo, no Kairos, no... Qual que é o anjo chinês? O Haishi. Hashi. Você vai ter... Não, eu vou desligar o Cronos, eu vou te transportar pro Kairos, Que é o tempo de Deus. né? O tempo de Deus, então é um tempo lá. Você vai ter uma oportunidade de conhecer ou o céu ou o inferno. Pra onde você ia querer ir? O céu! Você tá entendendo? E tem gente que iria comprar passagem pra ir pro inferno. Que eu queria saber, porque ele queria ver. Eu não sei o que ele queria ver no inferno. Primeiro, porque o inferno não tá inaugurado ainda. Então como que ele vai lá? Segundo, se ele for pro inferno, ele vai ter que sofrer as mesmas coisas de quem tá lá, né? Porque vai ter que sentir o gostinho do que tá no inferno. Porque eu fico interessado nisso. A pessoa vai pro inferno, mas não volta com roupa pegando fogo, não sente o calor do inferno, não sente o pavor, não sente nada. Vamos lá, vamos ser sinceros. Só fica vendo a vida dos outros, quem viu que tava com chapinha, com sobrancelha caindo, unha, não sei lá, o raio que parta. Olha o que o inferno causa. Se todo cristão tivesse a experiência de passar 1 segundo no inferno, qual é o maior sermão pregado por Jonatas Eduardo? Pecadores? Nas mãos. O que aconteceu na noite que ele pregou aquele sermão? No dia que ele pregou? Pessoas. As pessoas sentiam o inferno aberto. E quer dizer, eu nunca mais vou ser o mesmo se eu tiver uma experiência no inferno. Meu Deus. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Por quê? Eu tenho um livro lá que é a Bíblia e o Catolicismo Romano. E fala lá de um padre, não vou lembrar o nome, que ele queria ter uma experiência no inferno. Aí o anjo falou pra ele, tudo bem, eu vou te levar até lá, você vai ter uma experiência de 24 horas, se eu não tiver enganado, de 24 horas, e depois das 24 horas eu volto pra te buscar. Ele falou, tudo bem, você tem certeza que tem? Desceu com ele, falou, já chegamos, agora é hora. Eu vou deixar você e vou embora. Então tudo bem, Miquel, ele deixou. 2 minutos depois o anjo volta. 2 minutos! São 120 segundos. Ele está em angústia, desesperado, afoitando o anjo, dizendo que o anjo deixou ele acima do combinado. Você mentiu para mim, você disse que era do 24 horas, já passou de 24 horas. O anjo falou, você está aqui apenas 2 minutos. Olha a dimensão do tormento. Então se eu vou no inferno, ter experiência no inferno, eu vou da mesma maneira? Eu vou do mesmo jeito? Porque a minha espiritualidade seria muito maior, a minha intimidade com Deus muito maior, e com certeza eu olharia para você, Miquel. Você precisa olhar para Jesus e buscar Jesus mais rápido possível, porque eu tive a experiência de estar lá, é angustiante. Então, você quer? Só que o povo vai lá pra... É isso! Então não dá, gente. Vai, segundo tópico, senão ela não anda. O subtópico você não... Não dá nem pra passar por ele. Não, mas só dá uma pincelada no que é, só pra gente... Não, é sobre Paulo, né? A experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo Paulo é a esperança do crente. No caso da esperança o sofrimento que eu vivo externamente faz parte da caminhada. Atribulados, mas não cansados. Exatamente. Porque a grande questão aqui, que né, a lição vai trabalhar isso, né? Que é o que eu li até aqui. 40 já. O fato de nós sermos, né, cristãos, servimos a Deus, creem em tudo que a palavra de Deus nos garante, isso não isenta ninguém de problemas, de lutas, de adversidades, nada. Vaso é de barro. Então vai haver perda, vai haver tudo que possa se imaginar. Isso, contudo, entretanto, todavia, não significa, porque é difícil, já preguei sobre isso. Tenho um sonho de escrever algo mais profundo sobre isso, mas é muito trabalhoso. Só que a teologia da prosperidade a respeito do sofrimento deturpou tanta a mente das pessoas que você pregar sobre o sofrimento causa... As pessoas sofrem e elas pensam, é culpa do diabo, é maldição hereditária, elas querem justificativas de todas as maneiras possíveis, de todos os lados. E quando muitas vezes você está sendo provado, como a igreja de Esmirna foi provada, a igreja de Filadélfia foi provada, os irmãos e eram as 2 igrejas que não receberam nenhuma palavra de repreensão de Jesus, e eram piedosos, e sofreram. E você pega o livro lá, As Catacumbas de Roma, pega o livro Os Coliseus, os mártires do Coliseu, eu tenho lá que é o mártir das catacumbas, que é um menino de 12 anos, que sofre, que morre no final. Eu tenho aqui aquele livro azul ali, tem uma parte lá que as igrejas começaram das catatumbas, né? Reuniões, até o terceiro século, a igreja perseguida. O que são as catacumbas? O sistema de esgoto da época de Roma era onde eles cultuavam também. O que são as catacumbas? Lugar onde enterravam gente, é um cemitério. Não, e eles enterravam os crentes e escreviam a história deles. Inclusive foi encontrado anos e anos e anos depois
a história dos crentes. Como morreram, eles confessando Cristo, porque era da tradição era da comunidade cristã, era comum isso. E muitos, inclusive, morreram por outras pessoas. Pra salvar ou dar um pouco mais de chance de vida por outras pessoas, porque tamanha piedade que eles tinham quanto a se sacrificar. Aí você olha hoje, gente, umas coisinhas assim, que olha, sangue de Jesus tem poder. É briguinha aqui, é qualquer luta. O cara tá gripado, ai Deus não gosta de mim. Dá vontade, dá vontade de pegar o cara, viajar 2000 anos na história e falar assim, vamos ver se é crente. Vou colocar você lá na arena com os leões. Não precisa nem voltar, Mickey. Vamos fazer uma viagem pra Coreia do Norte. Não. Aqui, Ou pra qualquer... Coreia do Norte, aqui, é só atravessar o qualquer ponto, país. ponto X pro ponto Y. Ou qualquer país árabe que os cristãos são perseguidos também, que os noticiários não vão te contar isso, vamos tá? lá pra Nicarágua, países onde o comunismo é perto, países que estão atrás da cortina de ferro, países na janela 1040, países que estão no Oriente. É simples aqui. Não viralizou um vídeo aí de um cristão no podcast do Jesuscope? Não sei se eu comentei com você, eu mandei pra você. O cara ficou, se não me engano, 6 meses ajoelhado numa vala que ele mesmo cavou. Vou falar que não vomita aí em casa, não. Mas sem poder sair daquela posição. Defecando ali, urinando ali. Ninguém limpava, ninguém nada. Chegou aos ossos atrofiarem. Sol, chuva, não tinha nada. Ele estava ali. E ele tinha que negar o nome de Jesus. E ele não negou. O filho... Aí, 6 meses, não são 6 dias. Quando... Você imagina isso. Todo dia o cara lá perturbando ele. E agora? Eu tô falando disso de anos atrás. Eu tô falando desse tempo, da nossa geração, do nosso tempo aqui. Aí quando ele tava lá quase nos 6 meses, diz que chegou o filho dele. Ele já não conseguia nem reconhecer direito a voz do próprio filho. Porque colocaram... Porque a tortura emocional não é só física. É tortura emocional. O filho chegou... Viu o pai naquele estado, naquela situação ali, porque alimentavam ele só pra ele não morrer, porque era uma tortura mesmo, né? Alimentavam ele pra ele não morrer de vez, mas... Imagina. E ele poderia sair daquela situação. E detalhe, ele ficou naquela posição ali por uma escolha, não negar a Jesus. Mas ele poderia sair daquele momento, ele poderia sair daquela situação em qualquer momento. Mas ele falou assim, não, por amor a Jesus eu não vou sair dessa posição. Se for pra mim morrer assim, eu vou morrer assim, glorificar a Deus na terra. Com a minha vida, mas eu não vou sair dessa posição. Aí veio o filho. Olhou ele naquela situação, qualquer filho. Iria olhar pro pai naquela situação. Iria falar, sai daí em nome de Jesus. E o filho começou a conversar com ele. Quando ele reconheceu que era o filho, ele responde pro filho. Alguma coisa assim, que eu não lembro as palavras exatas que a moça fala. Você não entendeu nada do evangelho. Você não entendeu nada do cristianismo. Você não entendeu nada. E se eu aqui, da posição que eu tô, você não entendeu ainda, e quer que eu dê um passo atrás, então você tem muito que aprender ainda. Você imagina uma situação dessa? É um tapa na cara. Porque às vezes a gente acha que é um cristão musculoso, um crente forte, porque ora, porque lê a Bíblia, que vai na escola dominical, porque tem um cargo, porque prega, porque algum... Gente, quando você olha pra Bíblia, quando você olha pra história da igreja, que é uma pedagoga, é a pedagoga ou coveira, né? A gente não é nada. Vamos lá, você já cantou várias vezes, porque você é músico. A gente não sabe nada que é sofrimento também. Você já tocou esse hino provavelmente na banda. Os mais belos hinos e poesias. Foi escrito onde? Tribulação. Tribulação, que era uma palavra que o Paulo gostava muito. Tribulação. Que é o tribulo. Que é aquela tábua de madeira com cravos pontiagudos que separava a palha do trigo. A tribulação vem pra fazer uma limpeza. Sim. Tirar aquilo que é inútil do útil. Por isso que eu tô falando, lembra da catapulta? E lembra da parábola de Jesus? O trigo vai para o celeiro. E o joio vai pro coisa. Quando que faz essa separação? Quando passa o tribulo. Quando passa a tribulação. Inclusive é na hora da tribulação que você descobre quem é crente e quem não é crente. Só pra você ver, o ano passado, você conhece muito a igreja do Flor do Campo. A gente vai fazer citação Sim. beneficamente. Meu irmão pregou em dezembro e eu preguei em novembro. Aí você sabe, me ligaram tal e perguntaram se eu tinha condições de pregar. Eu falei, vou, e o assunto, você já sabe. Sim. Bem, já comentamos sobre isso.
E eu falei, o meu irmão falou, tô indo pra Flor do Campo. Falei, você não quer ir junto? E fui, já conheço os irmãos de lá. Fui pro púlpito e tal, me deram a oportunidade pra trazer uma rápida palavra. Peguei segunda Crônicas, 2 Reis, capítulo 4. Da Sunamita. Eliseu, Jazi e tal, Sunamita não tem filho, daqui a pouco tem, o filho morre, meio-dia morre nos braços dela, ela coloca no quarto do homem de Deus e vai procurar Eliseu. Eliseu não vai falar com ela. Eliseu manda Jazi. Ali aparece um ponto só de interrogação, mas são 3 perguntas, mas é um ponto só de interrogação. Vai bem com você? Vai bem com teu marido? Agora mesmo que é a 3ª pergunta. Vai bem com teu filho? Tudo vai bem. Qual foi a aplicação que eu coloquei? A minha resposta diante da adversidade pela qual estou vivendo define em quem eu coloquei minha esperança. Onde é que eu coloquei minha esperança diante da adversidade? Tem hora que não dá vontade de chutar o pau da barraca, chutar o balde, derramar o balde e jogar tudo pra cima mesmo. Sim. Agora, por que a gente não faz? É a fala do Augusto. O que diferencia a gente daquele que não foi salvo ainda? Ambos somos pecadores, mas Deus restringe a ação do pecado no coração da gente. Senão, de repente, num desaforo, o camarada tá me desaforando, o que eu faço pra ele? Aí você me dá um conselho. Baixa na cabeça dele com um cabo de vassoura. É verdade. O que você vai pra mim? Não, Gideão. Não faz isso não. Aí eu tenho 2 livros lá, inclusive meu irmão tem um e tem outro. Do John Piper. O que Jesus espera dos seus seguidores? E o outro livro é Em Seus Passos. O que faria Jesus? Como é que Jesus reagiria à situação? Ele poderia muito bem sair da cruz. Sim. Ele não estava no Getsemane? Ele poderia muito bem olhar para o relógio dele, vamos contextualizar, já está dando a hora, daqui tantas horas é a hora do sacrifício, porque haviam 2 sacrifícios no Antigo Testamento, de manhã, às 9 e às 15 horas. Então ele foi crucificado às 9. Ele poderia falar, daqui tantas horas é 9 horas da manhã, que é a 3ª hora do dia. Não, e lembrando, ele poderia muito bem sair fora. Se a gente contar quantas horas de sofrimento... Opa! Porque isso a crucificação... Foi às 9 horas da manhã de sexta. Às 9 horas da manhã. Mas ele foi pego na 5ª noite. Não, mas e o julgamento que começou horas e horas antes, os tapas na cara, os cuspidas, a coroa de espinho, todo então, aquele... Mas ele estava onde? Ele estava no Getsemane, né? Ele foi levado, aí começa o interrogatório. Ele passou a noite inteira acordado. Sim. No interrogatório. Provavelmente sem comer, não fala. toda aquela situação. Pressão, ser homem. Pressão psicológica. Pressão espiritual, porque com certeza a ação do mal tá... Opa, vamos lá, vamos bombardear. Mas outra coisa. Sobre o que... Porque Jesus é o maior exemplo de sofrimento, não né? Tem. Não tem outro exemplo de sofrimento. Só que alguém pensa que o que pesou... Porque é fato que quando a gente prega, a gente descreve todo o cenário, porque é importante entender esse cenário. Sim, teve uma ocorrência de fatos. Porém, nós temos que entender que o que pesou não foi a madeira da cruz. O cara que fez a cruz, que Jesus carregou, o que foi lá... Porque olha só como as coisas são, né? Alguém vai lá, corta a árvore. Talha. E cria um tronco, isso aqui vai ser usado para alguma coisa. O cara não sabe para que vai ser usado. Mas naquele dia, Deus lá do céu falou assim, isso aqui vai ser o que meu filho vai carregar. Olha só o mistério. Só que o peso não tava na madeira. E eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, a cozinha que meu pai fez aqui, é aquela história, né? Sim. De madeira. Meu pai colocou 6. E eu ajudei ele a colocar esses negócios no buraco lá, que é as colunas. Esqueci o nome que fala dessas madeiras. Tem um nome próprio delas. Tem umas que é mais gordinha, né, do que ela ainda é mais fina. Aquilo ali pesa, gente, eu queria não sei o quê. Pesa, parece que não é pesa aquilo ali que não sei o quê. Você já levantou um pilão? Agora, imagina carregar, que a gente não sabe qual que é. Ele levou patíbulo. Imagina o peso do negócio. Patíbulo. A gente não sabe quanto de peso tinha Jesus, ele não sabe a estrutura corporal, não sei. Mas você imagina. E não era dele. Se fosse de Barrabás era muito mais tranquilo. Então, aí você imagina. Mais pesado. O peso não estava na madeira. O peso estava no todo o pecado de toda a humanidade ali. E quando o pai via as costas? Aí pra piorar, porque alguém pensa assim, não, eu tô sofrendo, tô sendo rejeitado, mas Deus virou as costas. Parece que isso não tá na Bíblia, né? Porque quando a gente fala, parece que alguém ouve, fala assim, não, isso não tá na Bíblia. Não, tá na Bíblia. Jesus sofrendo, é o filho unigênito, não é filho único, é filho unigênito, só tem ele, não tem outro. É singular. É singular. É singular. Filho unigênito. Sem pecado nenhum, hein? Em tudo foi tentado, porém sem pecado nenhum. O Pai, Deus, Pai perfeito. Não é o meu Pai, não. É o Pai divino, é o Pai perfeito. É o Pai nosso. Eu não tô falando do meu Pai que tem falha, o seu Pai. Não.
Tô falando de Deus. O Pai Nosso. Nosso Pai. O Pai Nosso. Ele vira as costas para o seu filho unigênito. Porque por amor a todos nós, por sua bondade e misericórdia. Por vir o pecado de quem? Do meu e do seu pecado. Aí você veio falar de sofrimento pra mim? Que você não tá conseguindo carregar a sua cruz. E olha que Jesus mandou você carregar a sua, não mandou carregar de toda a humanidade, hein? Ela se carrega a tua porque é o suficiente pra você carregar ela. Né? Então, falar de sofrimento... Por isso que não dá. Eu já falei, eu acho que em outras vezes. Se colocássemos numa balança todo o sofrimento que você possa ter já vivido na vida. E uma hora do sofrimento de Jesus, naquele Calvário. E eu tô jogando uma hora muito, hein? Uma hora. Na verdade, só pelo fato de você pegar o patíbulo. Não dá. Se for só o e patíbulo, mesmo se fosse pra comparar, não dá pra comparar, porque de todo esse sofrimento, de toda essa angústia que Jesus passou, olha o bem que isso causou. É espiritual. Se for o patíbulo, a travessa da cruz, aí tem a via crucis, o peso, ele já estava cansado, porque foi pego no Getsemane, passou a madrugada inteira em interrogatório, não descansou, 9 horas da manhã crucificado. Só de você chegar para a cruz e ver o soldado, vamos dizer que ele já esteja lá preparado com a marreta, aí você olha na mão esquerda dele, na mão direita a marreta, lembra do Thor? Aquela marreta, e aquele escravo, você olha para aquilo e para aquilo, calma aí, tem utilidade, marreta e cravos. Aí você olha pro corpo e fala, não dá. E não é prego, não, é cravo. Vai procurar na internet o que é um cravo. É, bem diferente. Aí você... Se alguém dá uma martelada no dedo, aí eu senti a dor que Jesus sentiu. Não. Vou pegar um cravo e colocar já, você vai ver. Dor, a Bíblia mesmo fala, não houve dor maior que a minha. Não houve ninguém, nenhum cristão vai sofrer a dor e poder dizer, eu sofro a dor de Jesus. Não, ele sofre a dor dele para glorificar Jesus. Mas não sofre a dor de Jesus, igual o crente. Estava dando aula de teologia lá em Caçapava, e pegamos os livros históricos. Irmão, por favor, não use a expressão estou vivendo a aprovação de Deus. Não está. Não. Você está vivendo a sua. Você não perdeu 10 filhos. Você não teve que sepultar 10 filhos. Seu corpo não está se decompondo. Você não está coçando com caco de telha. Eu estou vivendo a aprovação de Deus. Não está. Você está vivendo a sua. A sua. Para cada barco tem uma tempestade diferente. E se você tivesse... Porque Jó, antes de sofrer, já era Jó. Depois de sofrer, ele era melhor que ele era no início da aprovação. O que causa na tribulação, nas provações externas? É um amadurecimento meio que tão grande que quando você pega alguém que está sofrendo, a pessoa fala, meu irmão, eu estou numa dificuldade tão grande. Meu irmão, senta aqui. Senta aqui, a gente vai conversar um pouco, a gente vai orar. Ele vai dizer, mas como assim? Eu já passei por isso. Então, sofrimento é experiência de vida, gera experiência. Renovação interior, o fortalecimento diário, o eterno peso da glória, a visão da eternidade. Que é o texto eterno peso de glória. Nada do que nós estamos vivendo aqui, seja o maior sofrimento que você esteja enfrentando, nada se compara com a glória que em nós, o texto diz em Romanos 8:18. Em nós, não é a nós. Em nós é interior. Nós experienciaremos. A nós está fora de nós. Não, em nós vamos experimentar isso. A glória que em nós há de ser revelada. Vamos viver isso. Então, seja a luta, o problema e outra, ele diz ainda, tudo aqui é momentâneo, é passageiro, mas nada disso se compara com aquilo que é eterno. Claro. Porque alguém quer jogar as coisas, quer jogar fora a vida, quer desistir, quer abandonar o barco, por algo que é momentâneo. O que Paulo fala? Mas o peso é eterno de glória. Aqueles que esperam só nessa vida? Mais miserável de todos os homens. Por mais rico que seja, ele é miserável. Não dá pra você comparar qualquer sofrimento de agora. E eu vou dizer uma coisa, que ele que nem tem um pastor que fala, é o desmotivacional agora. Né? Que tem o motivacional, é o desmotivacional. Deixa eu desmotivar você. Mas é uma realidade. Tem pessoas, como o Salmo 88 fala sobre Emã. Emã diz a Bíblia que era um homem de oração, era músico, era pai de muitos filhos, era sábio, tinha inúmeras qualidades. E ele morreu no sofrimento. Deus não mudou o cativeiro dele. Deus não deu vitória, sabor de mel. Nada. Deus falou nada. Ele morreu no sofrimento. Então, a mesma coisa de Paulo. Quer dizer, tem gente que vai sofrer até o último dia da sua vida e Deus não vai fazer nada. Paulo, orei 3 vezes pedindo. O que Deus falou? Como que morreu Paulo? Ele escreve a sua última carta a Timóteo. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. A história comprova para nós que Paulo foi decapitado. A tradição cristã. Tem um museu, inclusive, né, que mostra isso, né? Existe a cabeça dele lá? Existe, não a cabeça, mas existe um documento histórico, né? Daqui a pouco alguém fala, não, eu fui no museu com a cabeça de Paulo lá. Mas existe um documento histórico que mostra o nome, porque ele é cidadão romano, então existe registro histórico disso.
E tudo entende que ele foi decapitado realmente. A história prova isso. Então imagina, um homem que pregou o evangelho, líder. Ninguém foi lá no julgamento dele para defendê-lo. Não teve um crente, ele ganhou o mundo inteiro para Jesus. Não tinha um santo na terra para defender o homem. Ele mesmo chega a falar. Quando eu precisei de alguém para me ajudar. Ninguém me defendeu. Ninguém me defendeu. Todo mundo ficou pianinho. Um homem que morre velho, doente, provavelmente. E quase teve tuberculose, que ele ficou lá na né? prisão romana, lá quase. Imagina, todo aquele sofrimento, morre. Pra perder a cabeça. Cabeça rola. Como a pregação do Hernando sobre Paulo é talvez a melhor que ele tem. Corpo de um lado, cabeça pro outro. Na terra, morre um homem como qualquer um pro Império Romano. Mas no céu é recebido como príncipe. Mais um. É o exemplo lá, que só tem um texto na Bíblia pra falar disso. Quando morre Estevão, diz que Jesus estava de pé pra receber Estevão. É o primeiro mártir da igreja. João Batista deve ter perguntado, e aí, o golpe foi único ou foi dois? Que o meu foi um só. Imagina, o próprio João Batista, que Jesus testifica de João Batista que não existiu profeta. Igual ele. O homem nascido de mulher maior do que João Batista. O que o João deve perguntar? E aí, Paulo, foi um golpe só ou foi dois? O meu foi um só. Um homem que recebeu a cabeça numa bandeja por não negociar uma verdade bíblica. Claro, porque alguém... Gente, isso é muito sério. Imagina você, Gediel, negociar uma verdade bíblica pra ter sua vida poupada. Aí você decide não negociar e alguém perde a sua cabeça. Às vezes a gente não entende a sublimidade. Pregar a palavra de Deus é algo espiritual e é uma responsabilidade tão grande que as pessoas às vezes não entendem isso. Mas isso aqui não é a palavra de homem não, gente. Isso aqui é a palavra de Deus. A autoridade é de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada. Inspirada tem um sopro da verdade do próprio Deus. Não é palavra do Miqueias. É palavra de Deus. É palavra do Jeremias. É palavra de Deus. A minha palavra falha, a palavra do Jeremias fala, a palavra de Deus, passa o céu, a terra, o mar, o que for, o planeta Terra, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. O que Deus fala? Eu zelo pela minha palavra. Pela minha. A fazer cumprir. Pela minha palavra. Então não tem como. Aí a gente vê pessoas... Por isso que uma coisa que dói meu coração é quando eu vou num culto, num determinado local, ou a gente participa de um evento, e alguém passa 30, 40, 50 minutos e não prega a palavra. E a palavra tá lá. Querendo ser pregar, se deixasse ela mesmo se pregar. Qual é o argumento? Joga a responsabilidade pra Deus. Deus tá me levando pra esse texto. Ou é falta de argumento? Aí o cara não ora, aí o cara não prega a palavra. Aí fala coisa com coisa. Abrindo um parênteses aqui, nada contra o louvor. Eu gosto de louvor. Inclusive, o louvor é bom pra espiritualidade. Mas aí se argumenta daquele jeito. Deus habita no meio dos louvores. Aí canta 2 horas não dá. Pra 10 minutos pra palavra. Por fim, os desafios de hoje. E o que a gente precisa ensinar? A igreja na palavra. A ser do sofrimento. Cultura secularista, relativismo doutrinário e a batalha espiritual. É tudo que a gente tem falado aqui. Essa cultura que nós estamos vivendo, né? Espírito da Babilônia, né? O homem não pode sofrer. A cultura do não sofrimento. O homem não pode sofrer. Relativismo. Piorou, né? Relativismo. Sofrimento é relativo. Tudo é relativo, né? Sofrimento é relativo. E a questão da batalha espiritual, que tem muita gente que tudo é batalha espiritual. Eu entendo, a Bíblia nos apresenta sobre o assunto, existe batalha espiritual sim. Por exemplo, o sofrimento de Jó é batalha espiritual. Não há dúvida disso. Deus deu autorização para você vai lá e faz. O diabo é serviçal de Deus. O diabo pode tocar na saúde de uma pessoa? Pode. A Bíblia não dá embasamento para isso. Mas nem tudo vai ser o diabo, não. Tem coisa que é você que come mal, se alimenta mal. O que Lutero falou? Que o diabo é o cão na coleira de Deus. Então, o diabo pode tocar nas finanças? Pode, mas tem gente que tem problema nas finanças é porque gasta demais. O diabo é o cartão de crédito que ele usa lá. E ele que usa o cartão de crédito, não é o cartão de crédito que usa ele. É ele que vai lá e passa o bendito cartão de crédito. Tocou lá na questão do caso nos filhos de Jó. Cartão de crédito, provavelmente para o ano que vem, o cartão de crédito não existe mais. Por quê? Não vai, eles vão tirar cartão de crédito fora. Agora tem uma tal de uma moeda chamada Drex. A gente tá caminhando para uma moeda, você sabe, uma moeda digital, sim, tudo digital. Provavelmente eu sou numismático. Notas, moedas. Não, isso existe fora. Um país, eu sempre comento, mas eu esqueço de pesquisar qual é. Mas já existe um país que não existe mais cédula. E já é moeda digital mesmo. Digital. No Brasil agora tem a Drex. E no Brasil vai chegar isso, como em outros países do mundo, vai chegar de um jeito ou do outro. No Brasil a Drex é digital, real. Digital, real, o E não lembro agora, e o X é sistema. É porque assim, é verdade, não é o assunto de hoje, mas e a Bíblia ela se antecipa nesses fatos, né?
Mas todo o cenário mundial que nós estamos vivendo, e a pandemia acelerou isso, caminha para isso. Sim. Para uma moeda digital, para um Governo- controle governo sobre único. isso, né? Porque a partir do momento que a moeda torna-se digital, o dinheiro não está mais na sua mão, o dinheiro está na mão de um sistema. O sistema pode simplesmente E é o não dinheiro- existir um momento. E é o dinheiro que vai circular em qualquer parte do mundo. Exatamente. Não vai ter moeda, vai ter uma só. Exatamente, vai se tornar uma coisa. E provavelmente vai acabar no futuro, eu acredito nisso, que possa existir uma moeda mundial. Que já, inclusive, tem um cara, acho que você que mandou um vídeo, né? Mas eu já tinha visto um vídeo sobre isso, que tem um cara que ele trabalha uma ideia de uma moeda que circula em todos os países. Que eu possa comprar, vender, tudo com uma moeda só. E isso é bem provável de acontecer num futuro não muito distante do que nós estamos vendo, porque tudo é muito rápido, né, nesses últimos anos, e caminha para isso. Mas não é assunto de hoje, né? Mas a questão do sofrimento, gente, pra gente concluir. Seja qual for o sofrimento, a gente tem que confiar em Deus. Fazer como Deus, porque a Bíblia é abundante de exemplos de fé, né? De que Deus ele muda cativeiros, que Deus ele permite certo sofrimento. Muitas vezes Deus não, a principal pergunta não é por quê, é para quê? Para que você está sofrendo? Há um propósito no sofrimento. Há um porquê, mas talvez o porquê Deus não vai te dar resposta. Porque o vaso o oleiro não tem o que dar obrigação ou satisfação pro vaso. Mas o para quê, o fim para o qual Deus quer, talvez última. Deus dê uma direção. Não, isso é para isso. Você vai ter que passar por aqui porque eu quero te transformar naquilo ali. Quero que você melhore naquilo lá. Pode ser rápido, pode ser demorado, não sabemos. É o caso de Paulo, o espinho na carne. Ele orou, Deus falou, não vou tirar. Você fica melhor com o espinho na carne. Né? Eu vou tirar. Ou senão, às vezes tem prazo de validade. Tem hora para começar, hora para acabar. Mas isso é um mistério também. Tem coisa que Deus... A gente sofre muitas vezes sem ter uma resposta de Deus. E todo mundo passa pelo processo que mais doloroso na hora do sofrimento, que é o silêncio de Deus. É quando Deus simplesmente não te dá palavra nenhuma. Nem positiva, nem negativa, nem nada. Você ora, você chora o coração, você faz aquela oração de abrir o céu continua fechado. E Deus dá de ombros. E não é insensibilidade da parte de Deus, ele só tem um momento de porque é silêncio, é momento do silêncio. Quando ele decidir falar, ele vai falar. Ele fala. Nosso Deus não é né? Ele tem boca, ele fala. Não é um Deus inerte. Né? É um Deus atuante. Não é qualquer Deus. Quando ele tem hora de falar, ele fala. E a gente tem que confiar nisso. Então, seja qual for a tribulação, confie em Deus, dependa de Deus, e que Deus ele tem seus meios de trabalhar. E semana que vem nós vamos falar sobre cultivando a convicção cristã. Deixa eu ver qual foi o texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. Nós vamos falar sobre esse assunto semana que vem, se Deus assim nos permitir. Mas Deus abençoe vocês.